Então, isso aí é inevitável. As Forças Armadas não estão na frente do processo. Nunca estão. Isso é importantíssimo. Eles não sabem nada de história. Em 64, aquilo não foi um movimento militar. Foi um movimento organizado eminentemente por civis, como Carlos Lacerda, Roberto Abreu Sodré, Ademar de Barros, Magalhães Pinto. E quem caçou o presidente foi o Senado. Não foram os milicos. Mas nunca falam isso, né? Eles estavam caçando o mandato do João Goulart no Senado, quando um general maluco chamado Mourão Filho botou o sangue na rua lá em Minas Gerais. Os caras do Senado nem sabiam. Né? Então, não foi absolutamente um golpe militar, foi uma medida tomada pelo Legislativo. Os militares foram os últimos a entrar. Agora, eles tomaram o poder depois, isso é importante. Porque, tão logo chegaram em Brasília, eles se reuniram e disseram, não, nós não confiamos nesses civis, eles não são comunistas, mas são todos corruptos. Então nós é que temos que governar, e daí deram o segundo golpe, liquidando as lideranças civis que haviam feito o movimento. Então isso foi evidentemente uma traição. Isso foi o golpe de verdade, então? Esse foi o golpe, dado depois, 6 meses depois. Então, eles se apropriaram do poder e automaticamente se isolaram da população, se fecharam em Brasília. Veja, a vida de milico é a vida mais segura e protegida do universo. Milico fica dentro do quartel, fica dentro do mais no Brasil, né? Clube militar, né? Isolado da sociedade. Tanto que os milicos são socialmente tímidos. Isso eu vi, quantas vezes eu não vi general, comandante, que aparecia uma atriz da Globo, ficava todo, né? Parecia garotinho apaixonado. São uns idiotas, né? Por falta de experiência da vida. Só tem experiência da vida militar. Da vida social, da vida pública, não tem. E eles não tinham. Então se fecharam em Brasília, resolvendo tudo entre eles, e meia dúzia de técnicos contratados, fizeram grandes coisas na economia, porque tinham grandes economistas, tinha o Roberto Campos, tinha o Delfim Neto, tinha o Mário Henrique Simons. Bom, com essa gente até eu faço um baita governo. Né? Então, na esfera econômica, fizeram grandes coisas. Na esfera política e cultural, destruíram tudo. E abriram as portas para os comunistas. Quer dizer, pela política que eles seguiram ao longo daqueles 20 anos, era mais do que previsível que quando eles saíssem, os comunistas iam voltar e tomar tudo. Com a maior facilidade. Né? Então, 64 não foi um golpe militar, você precisa entender isso aí. A falsificação maciça, eu vou lhe dar um exemplo. Em 1964, logo depois do golpe, apareceu e espalhou pelos jornais a história de que o golpe veio de Washington, foi o governo americano que tramou. E isso virou verdade evangélica, todo mundo repete. Em 1973, o cidadão que era o chefe da KGB no Brasil, chamado Ladislav Bittman, publicou um livro de memórias, no qual ele confessava, olha, quem inventou isso foi o meu escritório. Nós falsificamos uma carta do J. Edgar Hoover para um agente do FBI lotado no Brasil, e espalhamos por jornais e todos acreditaram. O cara publicou isso em 1973. Até hoje ninguém foi entrevistá-lo. E o mito de que o golpe começou em Washington continua sendo disseminado. Assim como isso, tem muitas outras histórias. Você veja, todas essas denúncias que eles fazem contra os militares, uma parte é verdadeira, mas eu garanto para você que 70% pelo menos é falsificado. Uma vez saiu no Rio Grande do Sul um depoimento de um soldado dizendo aqui, o meu comandante me incumbiu de queimar uns papéis que eram comprometedores, que falavam um negócio de tortura, etc, etc. Como não deu tempo de queimar, eu enterrei. Ora, você calcula, César, o tempo que leva para você fazer uma fogueirinha, o tempo que leva para cavar um buraco de 1,5 metro. Você está obviamente mentindo. Essa história foi repassada para o Brasil inteiro como se fosse verdadeira. Tem aquela reportagem fraudulenta do Caco Barcelos a respeito de 2 terroristas que eles teriam sido mortos num quartel militar, que depois os militares simularam um acidente. Né? Então eu fui investigar, eu descobri, primeiro, nas fotografias da estrada tinha a marca de frenagem do pneu, de maneira que os mortos que estavam colocados dentro do carro, eles voltaram à vida para frear o carro. Né? Segundo, tinha o depoimento do Jacó Gorender, que dizia que vários dias depois da suposta morte dos caras no quartel, os 2 tinham participado de um assalto a banco junto com ele. E terceiro, eu descobri que o soldado que deu o depoimento, ele tinha desertado do exército 6 meses antes dos acontecimentos, mas que ele não podia saber de nada. Essa reportagem foi repetida na Globo durante uma semana como se fosse verdade. Pior, o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por essa reportagem, obviamente fraudulenta. Então, com isso existe a cumplicidade também dos donos de jornais. Esse pessoal vamos dizer, a família Marinho, né, o Otávio Frias, etc. Esse pessoal tudo puxa saco de comunista.
não são comunistas pessoalmente, mas são puxa-saco. Então, veja, a esquerda domina as redações. E a esquerda ainda, o pessoal do PT ainda reclama. Né? Quer dizer, basta uma denúncia de corrupção para eles dizerem que a mídia é de direita. Ó, a denúncia de corrupção existia até dentro do Comitê Central do Partido Comunista União Soviética. Denúncia de corrupção não é um elemento ideológico. Tá certo? Mas eles não aceitam nem isso. De modo que, quando eles se queixam de falta de poder, é porque eles só dominam 99% do espaço. 1% faltante está doendo.